Por que será que tantos políticos querem seguir carreira, né? Aquela história de quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair. Você já deve estar cansado de saber, de imaginar que a carreira política é uma carreira que resulta em muitos ganhos, principalmente pelos meios ilícitos. É isso que a gente vai ver agora. Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boeri, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo. Sempre um prazer ter a sua companhia. Fique comigo aqui até o final, que a gente, nesse programa, vai contar um pouquinho por que o político tem esse sonho, essa determinação de se manter no cargo, faz de tudo, dá até a vida para poder conseguir uma boquinha na administração pública. É uma coisa realmente que chega a causar estranheza, afinal de contas é tão difícil, né? Trabalhar aí por 4 anos pedindo voto, batendo nas costas do eleitor, e você vai ver ali o salário aparentemente não é uma coisa tão atraente. Mas por que tornar-se um político, conseguir um cargo público virou uma obsessão? Existem vários motivos, né? Além do status, além do poder. E um deles, obviamente, é a questão financeira. Se você for olhar em termos reais ou em termos nominais, não dá para dizer que o salário de um presidente da República, por exemplo, seja uma quantia tão assim impressionante. Se a gente for ver hoje, o salário bruto do presidente da República está em torno de 39 mil, o que vai dar em termos líquidos aí não mais que 24 mil reais. É pouco se você for considerar a responsabilidade. Se você transportar, fizer uma comparação aí com o mundo privado, você vai ver que é pouco, porque no mundo privado um presidente de uma grande empresa, um CEO de uma empresa aí multinacional, de classe mundial, uma grande empresa, vai ganhar aí no mínimo uns 100, 150, 200 mil, fora o bônus anual. Então tem executivo aí que leva para casa todos os anos 1, 2, 3, até 5 milhões de reais, com uma responsabilidade aparentemente menor. Ele vai tocar uma empresa enquanto o presidente da República toca o país e é alvo de muita crítica, de muita observação, é vigiado diuturnamente em razão do seu cargo, em razão da sua responsabilidade, das suas atribuições e principalmente em razão ali do olhar clínico dos adversários. Mas é claro que um presidente da República não leva para casa apenas a sua remuneração mensal. Ele tem ali uma série de penduricalhos, ele não paga nada, ele vive às custas do dinheiro público, toda a estrutura, toda a logística ficam assim a seu favor. Então é um cara que pode guardar todo o seu dinheiro e ainda vai sobrar, tem o cartão corporativo, enfim, tem toda uma estrutura econômica que permite a um presidente da República ganhar muito sem ter que gastar um tostão. Mas, como eu disse, em termos reais, em termos nominais, não parece ser um valor tão exorbitante diante da responsabilidade do cargo. Então, o presidente da República tira ali seus 24 mil reais líquidos, enquanto o deputado federal e o senador tira em torno de 33 mil reais brutos, mas também são políticos, são parlamentares que usufruem de toda a mordomia, de todos aqueles benefícios que vão de auxílio moradia, auxílio paletó, motorista, enfim, há toda uma estrutura bastante pesada, muito caro para o Tesouro, muito caro para a União, mas eles, como legisladores, obviamente, vão legislar em causa própria e migram para si toda a mordomia possível. Então, do ponto de vista teórico, eles recebem 33 mil reais brutos. Isso vai dar líquido aí um pouco menos que 20 mil reais, mas como eu disse, tem todas as mordomias envolvidas nesse cargo. A gente sai de deputado federal e de senador, vai para deputado estadual, e um deputado estadual no Brasil, ele recebe 75% do valor
que é recebido pelos deputados federais e pelos senadores, ou seja, pelos parlamentares que compõem o Congresso Nacional. O deputado federal, o deputado estadual tem um salário médio no Brasil em torno de R$25 mil. A gente descendo mais um pouco vai para os prefeitos. Os prefeitos eles recebem de acordo com o orçamento geral do município, sempre lembrando que um prefeito jamais poderá ganhar mais do que o presidente da República. Isso é uma questão constitucional. Mas o seu salário ele é parametrizado pelo orçamento geral do município. E os últimos dados indicam que um prefeito no Brasil tem uma remuneração média em torno dos 25 mil. E chegamos então aos vereadores. O Brasil tem milhares de municípios e o salário médio de um vereador no Brasil está em torno de R$6 mil. Então, nós demos aí para você um panorama de como é que está a estrutura salarial dos cargos públicos, executivos e legislativo no Brasil. Nem vou falar do judiciário, esse merece um programa à parte que a gente vai fazer. Aliás, é outra exorbitância, é outro escândalo, é outra esculhambação, é outra avacalhação na estrutura orçamentária do Brasil. O judiciário tem coisas absurdas, né, de mordomia, de gastos absurdos, de má gestão, mas é um programa à parte. Vamos continuar aqui com os cargos que a gente estava falando de parlamentares, tanto federais quanto estaduais, como os municipais e o presidente da República. E você ficando aqui até o final, eu vou contar para você alguns jeitinhos, algumas jogadas que tornam esses cargos ainda mais atraentes para quem quer ficar rico de maneira fácil. Então vamos tomar aqui como base, como referência, o vereador. Antes disso, eu queria lembrá-lo da importância de você dar um clique aí no like, você compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para que a gente possa estar alimentando vocês aí todas as semanas de vídeos interessantes e importantes como esse que a gente está falando, que é da farra dos cargos. Eu coloquei na thumbnail, né, na capa desse programa, uma fotinha ali do Randolph Rodrigues, que é um senador, está sem partido, mas é um puxa-saco ali do Lula, é um dos caras que tiveram envolvidos, né, um dos caras que lideraram aquela farsa que foi a CPI da Covid, e o seu Randolph Rodrigues é um desses parlamentares que fazem jorrar dinheiro público. Dias atrás, o Estadão divulgou uma matéria, fez uma reportagem, mostrando vários parlamentares desse nosso Congresso que tem uma legião de funcionários, gente comissionada. O que é gente comissionada? É gente que não participa dos processos públicos, não participa dos concursos públicos, ou seja, são pessoas indicadas, são pessoas que fazem parte do partido, são amigos do político, são pessoas nada mais do que convidados. Não quer dizer que tenham capacidade, que tenham competência suficiente para estar ali, mas estão. E o senhor Randolph Rodrigues é um dos parlamentares que tem cerca de 80, isso mesmo, anota aí, 80 funcionários para lhe dar sustentação no seu mandato. Omar Aziz é outro, tem vários parlamentares que realmente têm um corpo de funcionários maior que a maioria das pequenas e médias empresas no Brasil. Realmente é um absurdo, e isso aí já dá uma ideia de como é que o nosso dinheiro vai pro ralo. Mas isso a gente não verifica só lá em cima. Aqui embaixo, aqui entre os vereadores, isso é muito comum. Então eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar aqui 5 exemplos de como que essa gente, de como esses políticos, esses pilantras fazem para multiplicar o seu dinheiro ou multiplicar o número de pessoas que vão trabalhar a seu favor. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar, eu coloquei aqui a tal da rachadinha, né? A oposição, a Globo fez um estardalhaço em cima
da tal rachadinha para poder atingir o filho do ex-presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, mas na verdade o que a velha imprensa queria era atacar o Bolsonaro e conseguiu, falando dessa tal da rachadinha. Eu até acredito que o senador possa realmente ter se envolvido nessa tal de rachadinha, porque é uma das práticas mais comuns na política brasileira. É algo abjeto, é algo nojento, mas é algo que infelizmente está na cultura da política brasileira. Nada justifica. Não é porque está na cultura que o político pode fazer a rachadinha. E o que é a rachadinha, para quem não sabe? É como se eu fosse um deputado federal e eu contrato você para trabalhar no meu gabinete como comissionado, ou seja, um assessor de confiança, e além do meu salário, o Congresso, a União, paga aos meus assessores um valor X. O que consiste a rachadinha? O governo, né, o orçamento brasileiro vai pagar para você 10 mil, e eu combino com você que assim que você receber os 10 mil, você me devolve, você me repassa 5 mil. Mas bico calado, porque isso não é legal, isso é ilegal, é imoral, é desonesto, mas se você contar para alguém, você vai perder a boquinha. Então tá cheio de funcionário público, na verdade, tá cheio de funcionário comissionado trabalhando no Brasil dentro desse regime, que é o regime da rachadinha. Eu, como deputado federal, recebo o meu salário normalmente e você, como assessor lotado no meu gabinete, recebe o seu salário. Mas para que você continue trabalhando comigo, você é obrigado a dar uma parte daquilo que você recebeu. Evidentemente, vai dar essa parte em dinheiro, evidentemente, vai arrumar um jeito de dar essa parte sem que isso passe pelo fisco, sem que isso deixe pegadas a respeito do trânsito desse dinheiro que teria uma característica ilegal. Então, essa é a tradicional, histórica rachadinha que os parlamentares, que os políticos brasileiros gostam de fazer para aumentar os seus ganhos. Tem muita gente que usa o dinheiro dessa rachadinha para colocar no partido, né, PT, para poder financiar candidaturas futuras, né, para poder financiar as reeleições. Ninguém quer perder o poder para não perder esse tipo de boca. E tem parlamentar, né, que usa o dinheiro da rachadinha para benefício próprio, seja para sua campanha, seja para uso generalizado, para compra de bens, para financiamento de outras coisas. Enfim, de qualquer modo, é uma maneira desonesta de se apossar de um valor que deveria ser integralmente destinado ao prestador de serviço. O número 2, a forma número 2 que eu relacionei aqui, a gente vai chamar de troca-troca. O que é troca-troca? Para não ficar aquela coisa, aquela bandeira, né? Aquele escândalo de que o Fábio virou deputado federal e o Fábio colocou como assessor no seu gabinete o irmão dele. Colocou lá o Alexandre para ser o assessor parlamentar. Então, para não ficar aquele zum de nepotismo, de favorecimento familiar, o que os parlamentares fazem, né? O que os prefeitos fazem, prefeitos geralmente do mesmo partido, eles fazem uma troca-troca de parentes. Então eu não coloco o meu irmão no meu gabinete, mas coloco no gabinete do deputado que é meu amigo, que é tá no meu partido, que faz parte do meu grupo político, e ele manda para o meu gabinete o filho do amigo dele, o parente dele, e a gente faz esse bem bolado, né, na política brasileira, essa combinação. Assim passa batida a ideia de que houve ali um favorecimento familiar, em que pese, né, eu particularmente não seria contra esse tipo de coisa, de nomear parentes para cargos públicos vinculados ao seu cargo, se a gente tivesse num país de gente decente, de gente honesta, de gente que realmente procura praticar a honestidade. Infelizmente, o Brasil, a gente não pode dizer que a população brasileira tem essa virtude. Evidentemente, não estou generalizando, mas, na maioria dos casos,
Isso não sou eu quem está falando, isso a história mostra na maioria dos casos. Quando o sujeito ascende ao poder, a primeira coisa que ele faz é ver o seu lado, né? É cuidar dos seus interesses e vai cometer esse tipo de, não vou dizer ilegalidade, que não é, mas esse tipo de imoralidade, que é nomear pessoas da própria família. Se o meu irmão for competente, super competente, que mal há nisso? Nenhum, não haveria. No entanto, o político brasileiro faz questão de estragar todo o processo, de contaminar, de tornar todo o processo uma coisa reprovável. Então é melhor que não se faça, não é? Por uma questão de resguardo moral. E o jeitinho brasileiro entrou em campo e os políticos fazem então esse troca-troca. Eu mando o meu parente para o seu gabinete, você manda o seu parente para o meu gabinete, ficamos em silêncio e vida que segue. Então essa é a segunda forma. Falamos da primeira forma, que é a rachadinha, falamos da segunda forma, que é o troca-troca, e agora vamos para a terceira forma. Então fica até o final, que a gente tem mais 3 formas para a gente apresentar e comentar aqui para você. Cada uma vai ficando mais picante do que a outra, é uma coisa pior do que a outra. A terceira forma, isso eu sou testemunha, eu conheci uma pessoa, por motivos óbvios eu não vou revelar aqui, que me contou que ela recebia por mês R$4.000 num cargo em que ela nem aparecia para trabalhar. Mas que ela, para ter aquele cargo, ela pagou R$20.000 a um vereador de uma determinada cidade aqui do estado de São Paulo. O que acontece? Esse vereador, ele, por pertencer a um partido que tinha a maioria na política daquela cidade, um partido que era o partido do prefeito, naturalmente esse vereador foi agraciado, foi presenteado com diversos cargos. Ele não só tem cargos comissionados dentro do seu gabinete, como ele tem vários cargos em autarquias, em instituições do município que estão subordinadas ao comando da administração municipal. Então, o prefeito, para ter ali o seu relacionamento, a sua liderança, ele vai fazer alguns acenos, alguns afagos na sua base parlamentar, ou seja, os vereadores. Então, quando ele assume o poder, ele entrega para esses vereadores diversos carguinhos, não é? É uma diretoria numa determinada secretaria, é uma diretoria numa determinada autarquia. E esse cidadão que eu conheci, ele pagou R$20.000 ao vereador, que lhe deu, entre aspas, durante todo o mandato de 4 anos como vereador, lhe deu, não é, aquele cargo de R$4.000 por mês, sem fazer nada, porque no Brasil o que não faltam são, na administração pública, o que não faltam são cargos de aspones, né? Assessores de porra nenhuma. O cara não faz nada, só passa lá para tomar um cafezinho, dar o ar da graça, às vezes bater um pontinho porque para não ter problema, né, com a questão de compliance, de governança, mas não trabalha, só conversa fiada e muitas vezes está trabalhando ali apenas pela questão política, pelo favorecimento político e para ajudar a pessoa que o colocou ali. Então, existe sim essa venda de cargo e os políticos sabem muito bem o que é isso, sabe do que a gente está falando, então é simples, o vereador ganha os cargos, não bastasse ele já ter o gabinete, um gabinete inchado, já não bastasse ele ter o salário dele, não bastasse ele ter uma equipe lhe dando suporte, né? Não bastasse ele ter uma série de benefícios para desenvolver a sua atividade parlamentar, ele ainda recebe cargos da administração pública e vende esses cargos. Não está nem aí com o resultado, não está nem aí com eficiência, com produtividade, ele quer dinheiro no bolso, né? E o outro que foi lá e pagou os 20 mil, fica na dele, recebendo os 4 mil por mês durante esses 4 anos e bola para frente, e o cidadão que se dane. Claro, o cidadão que ajudou a colocar esses caras lá dentro, né? Bom, esse foi o terceiro, né? Falamos de rachadinha, troca-troca, venda de cargos. E agora a gente tem a alocação. O que é a alocação? O que é o cabresto? Né? É o vereador, por exemplo,
que recebe o pedido de um correligionário, um cara que trabalhou muito para ele, na obtenção de votos, né, na conquista de eleitores. Vamos supor que um cara que seja dono de uma padaria, ou seja, ele tem um nível de influência no bairro, um nível de influência na vila, na região ali, que todo mundo gosta dele, é muito bem relacionado e ele ajuda o vereador. Ele faz uma campanha para o vereador. Mas, em determinado momento da campanha, ele vai pedir para o vereador que o vereador o ajude quando eleito. Se o vereador chega lá, não é? Uma das formas de retribuir todo aquele apoio não é só ajudando a padaria, é também arrumando emprego para o filho do dono da padaria. E aí, quando o vereador se elege, ele vai achar um posto, como eu disse, ele vai ganhar alguns cargos, né? A prefeitura vai entregar a ele alguns cargos e ele vai ter esses cargos com os quais ele vai fazer a barganha, ele vai pagar a dívida moral que ele tem com algumas pessoas. Então ele vai e aloca esse cidadão, aloca o filho do dono da padaria e aquele camarada fica ali trabalhando entre aspas, porque em muitos casos esse cargo, como eu disse, é um cargo de aspone, o cara não vai fazer nada e o vereador usa esse cidadão que ele alocou numa autarquia, numa secretaria ou até mesmo dentro da Câmara Municipal para trabalhar politicamente para nova eleição, para reeleição ou trabalhar para aquela gestão, para aquela legislatura. Então isso vira, obviamente, um círculo vicioso. Aquele sujeito que foi empregado pelo vereador, ele sempre vai estar trabalhando para aquele vereador, afinal de contas, é a possibilidade dele manter a sua renda, o seu cargo, o seu emprego. O pai desse rapaz, ou seja, o dono da padaria, vai continuar ali trabalhando em prol do vereador, né, como agradecimento e também manutenção desse processo de barganha, e isso só vai crescendo e a gente tem aí um cabresto branco, não é? Uma coisa sutil, porém permanentemente presente nessa relação entre eleitor e eleito, entre o político e o eleitor, e o cidadão e o sujeito. Quanto mais eu tenho cargos, né? Quanto mais eu puder usar esses cargos para comprar apoios, eu vou usar. Então a sanha dos políticos não é apenas pela remuneração, enquanto exercer a sua condição de agente político e de agente público, é também pelo status, pelo poder, pela possibilidade de ter alguns privilégios, mas é, sobretudo, pela possibilidade de fortalecer o seu nome e ampliar as suas chances de continuar ali no poder, tornando-se cada vez mais influente. Não à toa, vocês veem algumas figuras, algumas personagens que vieram ascendendo de vereador até... Hoje nós temos um que era um vereadorzinho em Pindamonhangaba, hoje ele é vice-presidente da República, não é? Aprendeu muito bem essa questão, né, de cargos, põe um aqui, põe outro ali, movimento aqui, movimento ali. Minha preocupação não é muito o cidadão, o bem-estar, a qualidade de vida do povo. A minha preocupação é eu ganhar musculatura para eu crescer cada vez mais na política. É um exemplo, mas isso aí está presente em vários municípios, em vários estados e está presente, obviamente, no governo central, no governo federal. Falamos de rachadinha, troca-troca, venda de cargo, a alocação / cabresto branco, e agora vamos ficar até o final aí que a gente vai chegar no quinto item que eu considero assim o suprassumo da picaretagem, que são as concorrências dirigidas. Quando você olha para um município, uma das secretarias mais cobiçadas de uma cidade, de um município, é a Secretaria de Obras, porque as cidades precisam, né, de obras, precisam de conservação, precisam de manutenção. Trocando isso, exemplificando isso de forma prática, é só você lembrar das ruas
que precisam ser capinadas, dos bueiros que precisam ser desentupidos, das ruas que precisam ser recapeadas, asfaltadas, da iluminação pública e uma série de outros serviços que precisam ou ser mantidos ou vigiados pela administração pública municipal. Cada setorzinho dentro dessa Secretaria de Obras, veja, estou dando só um exemplo, você tem a Secretaria de Saúde, você tem a Secretaria de Educação, são verdadeiros baús de dinheiro, são verdadeiros tesouros. Mas voltando à Secretaria de Obras, dentro de cada Secretaria de Obras tem os feudos. Tem aquele cara que cuida da conservação dos jardins públicos. Tem aquele cara que cuida da conservação das placas, da troca das placas. Tem o outro que cuida das repinturas das ruas, das avenidas. Tem o outro que faz a vigilância, o controle da questão da iluminação pública. Enfim, tem várias empresinhas envolvidas nesse processo. Essas empresas, em muitos casos, talvez na maioria dos casos, são empresas privadas que venceram a concorrência e vão ficar ali por um determinado tempo de acordo com o contrato. O grande lance é como é que essas concorrências foram feitas, quem participa dessas concorrências. Então a gente sabe de casos em que o prefeito, o secretário, o vereador vai aí, o grupo, porque isso aí envolve um grupo, não é uma pessoa sozinha que vai ter condições ou poder ou influência para tomar uma única decisão ou conduzir um único processo. Precisa ali da sua turminha. Só lembrar da Lava Jato, vocês vão lembrar como que as coisas eram feitas, né? O que a Lava Jato descobriu de como as quadrilhas agiam, né? Então, de novo, voltando para o nosso mundinho aqui dos municípios, precisa haver todo um conluio, todo um acordo de alguns agentes para que aquele contrato passe e determinada empresa seja beneficiada. Então, assim, de modo bem simples, eu crio uma concorrência, eu estabeleço alguns critérios que eu já sei quem tem capacidade de cumprir. Se ele não tem, eu vou avisá-lo antes para ele se preparar, porque eu sei que os outros não têm. E aí eu estabeleço o edital, coloco lá as condições e chamo para a concorrência, né? Chamo entre aspas, divulgo, torno público o edital e aquelas três empresas que me interessam vencer vão entrar nessa concorrência e vão ganhar, né? Vão ganhar porque elas vão atender exatamente aqueles critérios que nós, como grupo, pensamos para que a coisa não se perdesse, para que a gente conseguisse materializar o nosso plano. Então entram, vamos supor, 20 empresas, é estabelecido o edital com os seus critérios, mas nós sabemos que daquelas 20 empresas, só 3 terão condições de atender os critérios. Por que só elas? Porque eu as avisei antes, porque eu já criei dificuldades no contrato que as demais não terão tempo hábil de cumprir as determinações, os requisitos. Então, naturalmente, aquelas 3 vão passar e aí uma das 3, o envelopezinho será aberto e vai ganhar uma das 3, sendo que as 3 fazem parte do meu time. Esse contrato ganhou a empresa A, que faz parte do meu time, aí depois tem um outro contratinho, vai ganhar a empresa B, porque a A já ganhou, e o terceiro contratinho, a empresa C, ganha. Então a gente fica nessa ciranda, todos sendo favorecidos e, obviamente, esses vencedores de concorrência vão contribuir, né? Ou vão contribuir aí com Caixa 2, ou vão contribuir aí financiando campanhas, ou vão contribuir aí dando presentinhos para vereadores, para prefeitos. É assim que acontece. É lamentável, né? É realmente revoltante. Você pode estar dizendo assim, nossa, Fábio, mas eu já sabia disso tudo. Pois é, mas isso continua acontecendo. Ou você pode ser, não acredito que isso existe. Não, isso existe. E é mais comum
do que você possa imaginar. Então, isso vai explicar aquilo que a gente vem falando desde o início, a questão da farra dos cargos, que o cargo é um ativo muito importante na vida política. É muito importante porque é um instrumento de influência, é um instrumento de poder, é um instrumento de enriquecimento, e é ele que vai fazer com que os políticos sintam-se cada vez mais atraídos pela carreira na vida pública. A pergunta: como mudar isso? Eu acho que isso não se muda de fora para dentro, não se muda de cima para baixo. Isso só vai mudar quando tivermos cidadãos decentes. E para ter cidadãos decentes, precisamos de pessoas, de sujeitos, de eleitores decentes. Porque eleitores decentes não vão admitir que o poder público que trabalha, que é indicado, que é eleito por nós, cidadãos, faça picaretagem. Agora, para que a gente tenha o sentido de cidadania vibrante, o sentido de cidadania vigente, a gente precisa de algo, infelizmente, que não dá voto, que é a educação. O sujeito precisa querer ter vontade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Eu estudando, pesquisando para poder contar para vocês algumas coisas. Vocês aí doando o tempo de vocês, investindo o tempo de vocês em ouvir, em ter acesso a algumas informações, a aprender um pouco o jogo da política. Precisamos disso, de gente que esteja disposta a estudar, a melhorar a sua condição de informação, de análise, de discernimento, para que possa cobrar das outras pessoas e não ficar fazendo NPC, não ficar fazendo joguinho no TikTok, não ficar ouvindo lixo de música, não ficar caindo na conversa fiada de político mentiroso. Então, infelizmente, a gente tem uma política, a gente tem um país tomado por um conjunto de pessoas que só pensa em benefício próprio, não pensa no coletivo. E dessa forma, esse conjunto de pessoas foi criando metodologias, criando métodos, processos para que a roda gire somente do lado que a interessa. Não é? A questão do cargo é uma questão chave. Isso explica porque o nosso legislativo, seja o legislativo federal, seja o legislativo estadual ou o legislativo municipal, porque ele é tão resistente, porque ele é tão reticente, porque ele é tão contrário a mudanças, porque ele não quer perder esse poder, essa possibilidade de se instrumentalizar, essa possibilidade de ganhar cada vez mais força para se perpetuar no poder. É um cenário triste, é um cenário lamentável, que muita gente acha nunca vai mudar. Eu não concordo. Como eu disse, o que a gente está fazendo aqui pode ser um grão de areia, mas é um caminho, é o que dá para fazer, é tornar isso público, é conversar sobre isso, é olhar para isso, observar o comportamento do vereador, saber, olhar por que estão fazendo tal reforma, quem que está fazendo, há quanto tempo essa empresa está ali, de quem é essa empresa, porque tenham certeza, o Brasil é emaranhado de picaretagem. As pessoas estão ali, muitas fantasiadas, muitas disfarçadas, mas são sempre os mesmos que estão usufruindo do privilégio e usufruindo do dinheiro público em benefício próprio. Realmente é um quadro lamentável, mas é uma realidade nesse Brasilzão doido. Valeu, pessoal. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aí com o seu dia a dia. De novo, dar o seu curtir aí, compartilhar o nosso vídeo e não deixar de se inscrever para poder acompanhar os nossos programas. Mais uma vez, foi um grande prazer, uma satisfação ter a sua companhia. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.